Meus irmãos, no último domingo, tivemos início nosso estudo na carta aos Romanos. De forma mais precisa, fizemos uma introdução a esta carta, destacando alguns pontos relevantes que vão clarear o nosso entendimento no decorrer das semanas, meses e certamente anos que iremos passar estudando Romanos, já que não conseguiremos concluir essa carta em um ano, devido à riqueza do seu conteúdo. Na noite de hoje nós queremos mergulhar ou iniciar o nosso estudo propriamente dito na carta, mergulhando no texto do capítulo 1, versículos de 1 a 7. Os irmãos podem já ir localizando esse texto. Enquanto eu estudava esse texto, na verdade, este texto já venho trabalhando ele há muito tempo, como os irmãos sabem disto, e enquanto revisava, meditava, eu fiquei muito pensativo em dividir esse texto em 3 sermões. Um sermão para falar sobre a vida do autor da carta, como que ele foi alcançado por Cristo Jesus, como que ele cumpriu a sua missão. Um outro sermão para falar de forma mais objetiva sobre o conteúdo da mensagem da carta. E um outro para analisarmos a vida dos destinatários da carta e buscarmos sempre aplicações relevantes para nós. No entanto, acabei por optar, achando ser mais conveniente, até para não nos prolongarmos mais do que o que está previsto na carta aos Romanos, fazermos apenas um sermão e tentaremos assim analisar os pontos principais desse texto, reter dele os ensinamentos que vão abençoar as nossas vidas e, evidentemente, pela riqueza do conteúdo que há nestes versículos, não conseguiremos explorar em maior profundidade em um sermão apenas. Quem sabe em outra ocasião retornamos a esse texto e fazemos uma outra análise também. Leia comigo Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o primeiro emprego. Quem não lembra dessa experiência? Não sei em que momento isso chegou para a sua vida, mas estou certo que isso nos trouxe a mim e a você, ou pelo menos para a maioria de nós, uma sensação talvez inesquecível. Creio que a maioria de nós, no seu primeiro emprego, principalmente aqueles que iniciaram bem cedo no mercado de trabalho, quando assim foram chamados para este primeiro emprego, de certa forma, no seu primeiro dia, ficaram meio que perdidos, não conhecendo o seu ambiente de trabalho, não tendo proximidade com seus colegas que assim agora estariam desfrutando também do mesmo trabalho.
mas também meio perdidos, não sabendo o que fazer, não sabendo que função, que missão desenvolver no seu primeiro dia de trabalho. Mas, então, de repente, chega o seu chefe e começa a lhe dar ordens. E então você começou a se encontrar e passou a obedecer ao comando do seu chefe, cumprindo a missão como funcionário no seu primeiro emprego. Meus irmãos, a vida cristã, ou o início da vida cristã, para alguns pode ser semelhante àquela experiência no seu primeiro emprego. Iniciamos sem saber muito o que fazer, sem saber muito por onde prosseguir, o que desenvolver. Mas de repente o Deus que nos chamou começa a nos orientar de forma esplêndida pela palavra, por meio da igreja local. O Senhor passa então a colocar diante de nós ordens expressas da sua palavra, nos comissiona para o cumprimento dos nossos deveres espirituais, e nós começamos a nos encontrar na vida cristã. O texto de hoje vai nos ensinar que o crente foi chamado do mundo para ser servo de Deus e viver em obediência a Ele, cumprindo os seus propósitos. Repito, o crente foi chamado do mundo para ser servo de Deus e viver em obediência a Ele e cumprindo os seus propósitos. E nós queremos desenvolver esta ideia em 3 partes nesta noite. Na primeira parte, vamos analisar a vida do autor da carta. Na segunda parte, vamos analisar a mensagem da carta. Na terceira parte, vamos analisar a vida dos destinatários da carta. E somando tudo isso, vamos perceber como que se deu a experiência do autor desta carta, como que se deu a experiência dos destinatários desta carta e como que as suas vidas se encaixaram nos propósitos de Deus, e eles então passaram a viver em obediência a este Deus que os chamou do mundo das trevas, e assim cumprindo os propósitos de Deus para as suas vidas. Vamos por parte. Por questões didáticas, nós vamos tratar a vida do autor da carta no primeiro ponto e usaremos o versículo 1, daremos um salto depois direto para o versículo 5. Então o primeiro ponto está baseado no versículo 1 e 5 apenas, porque dizem respeito diretamente ao apóstolo Paulo. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo alguns pontos relevantes a respeito da vida do autor da carta, como que o próprio apóstolo Paulo se enxergava diante de Deus. Em primeiro lugar, ele se identifica como um servo de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, início do versículo 1. A palavra servo aqui denota uma pessoa que vive sob o comando de outro. No contexto do século I, denotava alguém que era escravo de outra pessoa. Pela própria vida de incredulidade do apóstolo Paulo, sabemos que outrora ele era servo do pecado. Ele vivia sob a escravidão da sua própria carne, do diabo e do mundo. Mas em certa ocasião da sua vida, ele ouviu o chamado de Deus para o seu coração. Ele foi apresentado ao Cristo que o redimiu dos seus pecados. E agora ele se vê não mais como servo do pecado, não mais como um homem outrora perdido nos seus delitos e nos seus pecados, mas como um servo de Jesus Cristo. Houve aqui uma transferência
de posse. Outrora ele se via como escravo, como servo do pecado, agora ele é servo de Jesus Cristo. Outrora ele estava debaixo da autoridade do pecado, agora ele está debaixo da autoridade de Jesus. Por isso, ele se identifica diretamente como servo de Jesus Cristo. O seu nome sim é Paulo, mas ele traz como credencial o fato de que agora ele pertence a Jesus. E esta expressão de que aparece aí, traz justamente a ideia de posse. É o pertencer a alguém. E este alguém é o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, em um contexto evangélico de crise como o nosso, carecemos de homens e mulheres que, à semelhança do apóstolo Paulo, possam manter a sua identidade direta com o Senhor Jesus, que possam ver a si mesmos como servo daquele que o redimiu do seu estado de pecado. Mas veja que, em segundo lugar, ele reconhece que o seu chamado veio diretamente de Deus, chamado para ser apóstolo, evidentemente, inicialmente chamado para a salvação em Jesus Cristo. Mas em seguida a isso, chamado ou comissionado pelo próprio Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo no sentido aqui de compor aquilo que podemos chamar do colegiado apostólico do Senhor Jesus, que tinham como missão expandir o evangelho da graça de Deus, que tinham como missão fundamentar a igreja nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, todos quantos estão aqui nesta noite só podem vir a Cristo se por Deus forem chamados. Só podem desenvolver alguma missão para o reino de Deus se por este Deus forem chamados e qualificados. Por isso Paulo não se vê apenas como um servo, mas como um servo que foi chamado por Deus com uma missão específica a ser desenvolvida no reino de Deus. No caso dele, o apostolado. Mas verdade é que todos nós, chamados pelo Senhor, removidos do mundo de trevas do pecado, trazidos para o reino da luz de Cristo Jesus, também somos chamados com propósitos específicos de Deus. Todos nós temos sobre nós responsabilidades para com o reino de Deus. A responsabilidade de Paulo estava ligada ao seu apostolado. E as nossas responsabilidades, irmãos. Por exemplo, o texto mais à frente vai colocar que você foi chamado para viver em santidade, para ter uma vida íntegra, pura diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. E como você está cumprindo essa sua missão? Pelo texto da comissão deixada pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 28 de Mateus, sabemos que o Senhor nos comissionou com a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, de ensinar as boas novas da salvação. Temos desenvolvido esta missão para a qual fomos chamados? Mas veja, em terceiro lugar, que Paulo compreendeu que a sua maior missão é servir ao evangelho de Jesus, separado para o evangelho. Sim, meus irmãos, Paulo não foi chamado para ir a uma colônia de férias. Ele foi chamado para servir ao evangelho de Jesus. E ele fez isto não apenas vivendo o evangelho, mas propagando aos quatro cantos do mundo a mensagem da salvação. Da mesma forma, nós, chamados por Deus
temos a missão de servir fielmente ao Evangelho de Jesus. Primeiro, aplicando este Evangelho, as boas novas, às nossas vidas. A nossa vida precisa ser marcada pelas verdades do Evangelho. Precisa estar estampado em nós o reto testemunho da palavra de Deus, de que de fato nós fomos separados pelo Evangelho, mas também para o Evangelho. Meus irmãos, mas viver para o Evangelho não é algo fácil. Quem já leu a trajetória de vida do apóstolo Paulo sabe o quanto ele sofreu em favor do Evangelho, sabe o quanto ele padeceu para que Cristo fosse formado nele, mas também fosse formado na igreja de Jesus mediante o anúncio do Evangelho. Quem conhece a trajetória do apóstolo Paulo sabe o quanto ele se doou para poder pregar a salvação a todos quanto ainda estavam perdidos nos seus delitos e pecados. Nós vivemos numa era de muito comodismo. Nossas igrejas estão acomodadas, estão muito bem na sua zona de conforto, e poucos temos feito para o progresso do Evangelho, não apenas neste mundo, mas diria eu, acima de tudo na nossa própria comunidade local. Em quarto lugar, Paulo mostra que fazia tudo por obediência a Jesus, que em amor o chamou para a salvação e apostolado. Veja o versículo 5: por intermédio de quem, ou seja, de Jesus, viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre os gentios. Meus irmãos, Paulo reconhece que somente por meio da pessoa de Jesus Cristo ele poderia ter sido agraciado por Deus, chamado pelo Senhor para a salvação, sim, mas também, como ele coloca aqui, para a graça do apostolado. Olha a vida do apóstolo Paulo, aquele perseguidor da igreja, aquele homem que estava lá assistindo e consentiu na morte de Estevão, aquele homem que procurou as autoridades da sua época, pedindo carta, pedindo permissão para poder perseguir as igrejas, invadir a casa de cristãos, retirá-los à força, e se fosse necessário até mesmo matá-los para que eles pudessem negar a Jesus Cristo. Este homem que outrora era religioso, rigoroso cumpridor da lei, que não queria saber do Messias, agora ele diz que por intermédio de Jesus viemos a receber graça e apostolado. Possivelmente o verbo aqui viemos, e está no plural, se reporta aos demais apóstolos. Poderíamos assim dizer que ele está falando do colégio apostólico. Todos os apóstolos foram agraciados por Deus para desenvolver esta função da época. Deus chama o mais impenitente dos impenitentes e transforma a vida dele, e o coloca sob o regime do Senhor Jesus Cristo, para que ele possa viver em obediência por fé agora. Ele diz ainda que Jesus o chamou, irmãos, por amor ao seu próprio nome. Veja que Deus faz tudo por amor a Ele próprio. Deus nos salvou, o fundamento do amor de Deus é Ele próprio. Nós fomos agraciados por esta maravilha do amor que vem do Senhor. Nós recebemos o dom da salvação, mas unicamente pelo amor do nosso Deus. E diz o texto que Deus assim nos chama para a obediência por fé.
podemos aqui, irmãos, perceber que ninguém pode obedecer ou viver em obediência a Deus sem antes ter sido chamado a ter fé em Jesus Cristo. Pessoas podem desenvolver boas obras, pessoas podem inclusive ter vida moral íntegra aos olhos da sociedade, mas ninguém está qualificado a viver em obediência a Deus se não for chamado a ter fé em Jesus Cristo. Por isso Paulo diz que a obediência é por fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Obediência aonde? Obediência entre os gentios. Obediência sim dentro da igreja como estamos agora. Obediência nos nossos lares, obediência na sociedade. Os gentios aqui denotam aquelas pessoas que estavam sem Cristo. E nós sabemos que Paulo foi comissionado no seu apostolado a pregar para os gentios. E Paulo está dizendo, entre este povo para o qual eu fui chamado para pregar, eu vivo pela obediência em Jesus por meio da fé nele. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos cobrar de uma pessoa que ainda não confessou a Cristo uma vida reta, uma vida de obediência a Deus. É verdade que nós nos chocamos em vermos pessoas, inclusive próximas de nós, desobedecendo a Deus, vivendo no pecado. Mas, meus irmãos, eles não foram chamados ainda por Deus para a obediência. Eles não têm fé em Jesus Cristo. E a obediência só é possível por meio da fé em Jesus. Isso significa dizer que todos nós que estamos em Jesus, que falhamos em obedecê-lo, irmãos, é por causa dos nossos momentos de fracassos. É por culpa nossa mesma, porque Deus nos qualificou a obedecê-lo. É que talvez nós não estejamos andando por fé, não estejamos vivendo pela fé como ensina a palavra de Deus, por meio de um relacionamento reto com o Senhor, de intimidade com Deus, de comunhão com Cristo Jesus. Paulo fazia de tudo para viver em obediência a Jesus. Sabemos que ele foi açoitado, sabemos que ele foi perseguido, sabemos que ele chegou a passar necessidades extremas na sua vida para poder viver em obediência ao Senhor. E você, o que tem feito para obedecer a Deus? O que você tem renegado? O que você tem sacrificado para poder viver a obediência pela fé? Portanto, irmãos, sobre a vida do autor da carta, podemos perceber estes 4 pontos aqui. Ele se identifica como servo de Jesus. Ele reconhece que o seu chamado veio de Deus e não dele próprio. Ele compreende que a sua missão é servir fielmente ao Evangelho de Jesus. E ele compreende que foi chamado para viver em obediência ao Deus que o chamou. A segunda parte da nossa mensagem, a qual vai de fato nos mostrar que o crente foi chamado do mundo para ser servo de Deus e viver em obediência a Ele, cumprindo os seus propósitos, diz respeito à mensagem da carta, versículos de 2 a 4. E observe aí, no versículo 2, que o texto vai afirmar que o Evangelho foi dado por Deus. A mensagem da carta diz respeito ao Evangelho. Ele é o conteúdo da carta. Na verdade, toda a Escritura aponta para as boas novas do Evangelho. De uma forma ou de outra, essa mensagem está espalhada em todo o Antigo Testamento e se tornou manifesta, visível a nós no Novo Testamento, que é as boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo, que é a boa notícia de que em Jesus Cristo há esperança para o pecador, assim como houve para o apóstolo Paulo e tantos outros pecadores da história, inclusive nós que aqui estamos. Este Evangelho,
que é a boa notícia de que o Filho de Deus veio a este mundo morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, foi dado por Deus. Diz aí o versículo 2, o qual foi dado por Deus, tá? Aqui o qual refere-se justamente ao Evangelho. O qual foi dado por Deus, outrora prometido por intermédio dos profetas nas Escrituras, com respeito ao seu Filho. Irmãos, não apenas foi dado por Deus, mas diz respeito ao Filho de Deus. Não apenas foi dado por Deus, mas sempre esteve presente na história da humanidade, lá no Antigo Testamento, prometido pelos profetas. Todos anunciavam que um dia o Filho de Deus viria a este mundo, padeceria pelos nossos pecados, morreria pelos nossos pecados, ressuscitaria pelos nossos pecados, subiria aos céus para continuar intercedendo por nós pecadores. Que notícia gloriosa esta que a palavra de Deus tem para nós pecadores, que por mais impiedosos que sejamos, há salvação para nós por meio de Jesus. Por isso Paulo diz, o qual foi dado por Deus, ou seja, veio do próprio Deus, o qual está presente na pregação dos profetas do Antigo Testamento. E então quando diz que é com respeito ao Filho de Deus, nos mostra justamente, irmãos, que Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento no que diz respeito às boas novas da salvação para o pecador. E nisso nos alegramos em saber que o Filho de Deus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Paulo reconhece que toda a palavra de Deus aponta para Cristo, que Ele é o centro da mensagem anunciada aos crentes de Roma, que Ele é o centro da mensagem anunciada na história da humanidade, que tudo aponta para Jesus Cristo, e que os romanos foram salvos por meio deste Jesus, por meio desta boa nova de salvação. Em seguida, o texto vai fazer 3 declarações que apontam para Jesus como o centro da mensagem do Evangelho, como o centro da mensagem da carta aos Romanos, como o centro da mensagem que cada pecador perdido nos seus delitos e pecados, mortos nos seus delitos e pecados, necessitam ouvir. Em primeiro lugar, o texto chama a nossa atenção para a humilhação de Jesus na sua encarnação. Diz o texto, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O propósito de Paulo aqui é mostrar a linha histórica da genealogia de Jesus e mostrar que, de fato, Jesus é o descendente de Davi. Ele é o Rei dos Reis que foi prometido no Antigo Testamento. Ele é aquele Rei dos Reis, mas que seria humilhado na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Irmãos, a expressão segundo a carne veio da descendência de Davi refere-se ao nascimento virginal de Cristo. Nisto então podemos perceber o início da humilhação de Jesus. A cruz foi o clímax, mas o início da humilhação de Jesus está quando Ele encarnou numa figura humana, nasceu da Virgem Maria e passou a viver entre nós pecadores. Sim, este é o estado de humilhação que Jesus Cristo teve que se submeter em favor das nossas vidas. Como que poderíamos imaginar
Alguém que é não apenas um rei, mas que é o Rei dos Reis. De repente deixa o seu trono e vem viver entre pecadores como nós. Imagine o tamanho da humilhação. Jesus Cristo deixou o seu trono celestial e veio habitar neste mundo. E caminhou entre os pecadores, e comeu com os pecadores, e foi perseguido pelos pecadores, e pregou aos pecadores, com um propósito maior, de sofrer a maior de todas as humilhações, que foi ser crucificado pelos pecadores e em favor dos pecadores. Este filho de Davi, ou este filho de Deus, descendente de Davi, meus queridos irmãos, teve que morrer de forma vergonhosa numa cruz, para que nós pudéssemos, de fato, ter aplicado aos nossos corações as boas novas da salvação. Mas, em segundo lugar, o texto chama a nossa atenção para o poder que Deus atribuiu ao Filho para que ele cumprisse a sua missão salvadora. Diz o texto que ele foi designado Filho de Deus com poder. É evidentemente que a expressão aqui, com poder, se refere ao poder que Deus atribuiu ao Filho numa figura humana. Porque como Deus, ele sempre foi, é e será eternamente onipotente. Mas como homem, ele enfrentou fraquezas. Ele enfrentou desafios, e por isso ele precisava do poder que viesse do Pai, que o qualificasse a suportar as dores causadas pelos nossos pecados nele, e assim finalmente pudesse morrer na cruz do Calvário, consumando a obra de salvação para nós pecadores. Para isso, Deus precisou dar-lhe poder, autoridade para vencer o pecado, para morrer pelos pecadores. E assim, meus queridos irmãos, consumar a obra da salvação. Veja que tudo quanto Jesus fez, ele fez em obediência a Deus, qualificado ou capacitado pelo poder de Deus. Por isso, lá no Getsêmani, no momento mais agonizante da sua caminhada rumo ao Calvário, ele roga ao Pai que passe dele aquele cálice, e ele continua orando ao Pai, mas por fim ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que havia vindo com um propósito, com uma missão, e que Deus o sustentaria para cumprir aquela missão. Meus irmãos, como precisamos resgatar a centralidade de Jesus para a mensagem do Evangelho. Como precisamos, meus queridos irmãos, refletir sobre a humilhação de Cristo, mas como precisamos também nos regozijar no poder que há em Jesus, poder que o levou a vencer o pecado, a vencer a morte, em favor de nossas vidas. Mas em terceiro lugar, o texto chama a nossa atenção para o estado de exaltação de Jesus mediante a ressurreição. Meus irmãos, se no seu nascimento iniciou a sua humilhação, na ressurreição iniciou o seu estado de exaltação. Porque sabemos que após a ressurreição, estando ainda Jesus alguns dias com os seus discípulos, ele voltou para o lugar do qual ele havia descido. Ele voltou aos céus. E hoje ele está nesse estado de exaltação. O Cristo ressurreto, o Cristo glorificado,
que subiu aos céus, que está à direita de Deus, que exerce governo sobre todo este universo, foi humilhado sim, mas Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, e diante do qual um dia toda a raça humana há de dobrar os seus joelhos e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o Jesus Cristo, que é o centro da mensagem do Evangelho que foi dado por Deus. Este é o Jesus Cristo, que é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito ao Filho do Altíssimo. Este é o Jesus que foi humilhado. Este é o Jesus que recebeu o poder vindo de Deus para morrer pelos nossos pecados. Esse é o Jesus que saiu do túmulo, que ressuscitou, subiu aos céus e governa soberanamente todas as coisas. Nós precisamos compreender estes aspectos da mensagem do Evangelho, tanto quanto os romanos precisavam. A terceira parte da nossa mensagem diz respeito à vida dos destinatários da carta, versículos 6 e 7. E podemos aqui também observar alguns pontos relevantes que são certamente aplicáveis a nós também. Veja que, primeiramente, os romanos receberam a graça de serem chamados para pertencer a Cristo Jesus. Paulo diz, meus queridos irmãos, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. No versículo 4, ele disse o seguinte: segundo o Espírito de obediência pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E no versículo 5, que nós analisamos no primeiro ponto, diz: por intermédio de quem, Jesus, viemos receber graça e apostolado por amor ao seu nome, para obediência por fé entre os gentios. E o versículo 6 diz: de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus. Meus irmãos, nós somos a raça eleita de Deus, conforme ensina Pedro. Nós somos a propriedade particular de Deus. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus, como ensina Paulo também quando escreve a Tito. Nós fomos chamados do mundo que estávamos outrora perdidos. Tanto quanto aquela pessoa no seu primeiro dia de emprego está perdido, não sabe o que fazer, não sabe a quem obedecer. Lá estávamos nós no mundo perdidos. Mas Deus nos chamou pela sua graça daquele mundo de pecado para sermos seus servos por meio de Jesus Cristo. E hoje nós pertencemos não mais ao mundo, nós pertencemos a Jesus. Paulo diz que ele foi chamado para uma vida de obediência por fé entre os gentios, mas não apenas Paulo. Também um número de pessoas que estavam na cidade de Roma, de cujo número também sois vós, irmãos. Que gloriosa mensagem é esta, que não está limitada ao tempo, ao espaço, e por isso ela também nos alcançou. Deus nos chama também para vivermos na obediência pela fé, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. Meu irmão, você já parou alguma vez para pensar sobre as implicâncias de você pertencer a Cristo? Você não pertence mais ao mundo, você não pertence mais ao pecado, você pertence ao teu Salvador. E você precisa se identificar com Ele, tanto quanto Paulo se identificou ao dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então você é o irmão X, servo de Jesus Cristo. Você é a irmã X, serva de Jesus Cristo, porque você pertence a Ele. Mas em seguida, veja que os romanos foram alvos do amor salvífico de Deus.
Ninguém pode pertencer a Jesus Cristo sem ter sido amado graciosamente por Deus. O pertencer a Jesus é o resultado da aplicação do amor de Deus aos nossos corações por meio do Espírito Santo. Porque diz ainda o versículo 7, a parte a todos os amados de Deus que estais em Roma. Paulo chama aqueles irmãos de amados de Deus. E a maior demonstração deste amor que ele vai mostrar lá na frente, em Romanos 5, 8, é a morte de Jesus em favor deles. Deus também nos amou, meus irmãos, com um amor incomparável, ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Nós somos alvos diretos deste amor salvífico de Deus. Nós que estamos na cidade de Altamira, nós que estamos no bairro de Brasília, somos amados de Deus também, juntamente com todos os cristãos que servem ao Senhor. Que notícia boa é esta! Saber que nós que outrora éramos abomináveis à presença de Deus, de repente fomos chamados e amados por Ele para pertencermos a Jesus. Veja depois que os romanos foram chamados com um objetivo específico. Paulo, quando olhou para si, ele sabia de objetivos específicos pelos quais o Senhor o chamou, entre eles o objetivo de ser apóstolo, entre ele o objetivo de viver em obediência pela fé. De forma geral, Paulo vai nos mostrar também que estes irmãos haviam sido chamados com um objetivo, para serem santos. Versículo 7b. Chamados para serem santos. Chamados aqui, irmãos, faz referência ao chamado eficaz de Deus. Faz referência àquele momento em que você ouviu o Evangelho e mesmo na dureza do seu coração você não resistiu dizer não para Cristo. Você foi levado a Jesus Cristo pelo próprio Deus. Você confessou os seus pecados. Deus o perdoou, o purificou e o consagrou para Ele por meio de Jesus Cristo. Todos quantos verdadeiramente estão em Jesus, pertencem a Ele, ouviram este chamado de salvação. E quando você ouve esse chamado, que também é chamado do chamado irresistível de Deus, você foi até Ele, você passou a ser propriedade exclusiva dEle, e agora está sobre você a responsabilidade de ser santo. A palavra santo traz a ideia de separado, mas também de consagrado. Ou seja, a nossa vida agora que estamos em Jesus precisa ser consagrada ao Senhor. Não somos mais devotos ao pecado, a nossa vida agora é voltada para Deus por meio de Jesus. Precisamos desenvolver características de verdadeiros servos de Deus, pois Ele nos chamou com este objetivo. Meu irmão, Deus pode comissionar pessoas diferentes, com responsabilidades diferentes. Ele pode chamar alguém para ser, por exemplo, pastor, mas pode chamar outro para ser, por exemplo, para cantar na igreja. Mas uma coisa é certa, Ele, quando nos salvou, chamou a todos nós para sermos santos. Isto se aplica a todo aquele que pertence a Jesus. Por fim, veja que os romanos foram espiritualmente abençoados por Deus por meio de Jesus. Graça a vós outro e parte da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 7, parte C.
A palavra graça aqui, meus irmãos, nós estamos familiarizados com o seu conceito. Significa um favor imerecido de Deus para nós. Isso significa o seguinte, que nós fomos chamados para sermos santos, para sermos separados por Deus e para vivermos para este Deus, sem nenhum merecimento da nossa parte. Deus simplesmente se compadeceu de você e decidiu na sua soberania que iria lhe salvar, e lhe salvou, e agora lhe chama para viver em santidade. Isto é a graça operante de Deus na vida de um pecador como você e eu. Mas tem um outro sentido em que podemos pensar na palavra graça, irmãos, que ela denota não apenas um favor imerecido, mas também um favor que você não poderia conquistar de outra forma. Porque alguém poderia dizer, alguém poderia levar um presente a outra pessoa e ela dizer, eu não mereço, mas ela poderia ter condições, por exemplo, de ir lá e comprar um igual ou até mais precioso do que aquele. Mas a graça de Deus se refere a um favor imerecido, porque nós não merecemos, mas também a um favor que de outra forma não poderíamos alcançar. Isso porque somos impotentes, espiritualmente falando de Deus, somos incapazes de salvar a nós mesmos, somos incapazes de irmos até Deus para a salvação. Por isso Deus nos favorece com sua graça, nos chama para ir até Ele de forma imerecida, porque nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos. Porque se pudéssemos, a graça, a salvação não seria de fato graça, seria pelas obras. Então Paulo está dizendo aos romanos, olha, Deus os chamou pela sua graça, vocês não mereciam, mas Ele chamou. Olha, vocês não teriam possibilidade de irem até Jesus, mas Deus os chamou e os levou até Ele. Por isso, graça a vós outros. Mas também paz. Para entender a paz que Deus tem para o ser humano, precisamos entender o estado de inimizade do homem com Deus. A paz está estritamente relacionada à reconciliação. Então, por meio de Jesus, fomos agraciados com a salvação. E por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados na cruz com o nosso Criador. Por isso, Paulo diz, paz, graça a vocês e paz da parte de Deus, ou seja, estamos reconciliados. A barreira de inimizade que havia entre nós e Deus foi desfeita pelo sangue de Jesus. Por isso, fomos chamados e pertencemos ao Senhor Jesus. Portanto, de fato, o crente foi chamado do mundo para ser servo de Deus. E agora ele deve viver em obediência a Deus e cumprindo os propósitos de Deus. Paulo cumpriu os seus propósitos. Os romanos certamente cumpriram os seus propósitos. E nós? Eu queria, a nível conclusivo, deixar 4 desafios para nós. Primeiro, à luz do que nós estudamos nesta noite, fica o desafio de mantermos uma vida não apenas íntegra, moralmente, socialmente, mas que seja espiritualmente identificada com o Senhor Jesus. Em outras palavras, precisamos manter íntegra a nossa identidade com Cristo. Em um mundo de trevas, como estudamos ontem, precisamos ser luz. Precisamos nos identificar de forma direta com Jesus Cristo que habita nos nossos corações, que está unido a nós. Meu irmão, como é que o mundo lhe identifica? Como é que as pessoas com quem você trabalha lhe identificam? Como é que você é identificado na escola? Como um servo de Jesus Cristo ou como uma pessoa que anda na depravação da carne? Num contexto tão conturbado, numa crise de identidade em que nós vivemos, carecemos de homens e mulheres
que honrem a sua identidade com o Senhor Jesus e possam mostrar que ali está um servo e está uma serva que pertence a Jesus Cristo. Este é um desafio no mundo em que nós vivemos. Termos comportamentos íntegros, atitudes íntegras, palavras íntegras, proceder santo em todas as coisas, para que a nossa identidade com Cristo seja mantida de forma íntegra também. Segundo desafio. Somos desafiados a viver pelo Evangelho e para o Evangelho. Precisamos viver pelo Evangelho porque ele tem que nortear a nossa vida. Tem que ser o nosso guia, nosso condutor da caminhada cristã. Temos nele os princípios éticos, morais e espirituais para a vida cristã. Então, nossa vida precisa ser pelo Evangelho, guiada por ele. Mas não apenas pelo Evangelho, mas para o Evangelho. Todos nós fomos chamados para servir fielmente ao Evangelho de Cristo, para anunciar as boas novas de salvação àqueles que estão nas trevas. Temos feito isso? O Evangelho tem sido o centro das nossas vidas? Como que você tem vivido as boas novas da salvação? Terceiro, meus irmãos, somos desafiados a desenvolver a santidade para a qual fomos chamados mediante a prática da obediência. Isso não é negociável, tá? Todos os cristãos foram chamados para viverem em santidade. E é bom que você leve isto a sério, porque o autor de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Porque sem santidade não há purificação de pecados. Porque sem santidade não há pertencimento a Jesus Cristo. Porque sem santidade ninguém é servo de Deus. Como é que está a sua santidade, a sua consagração a Deus, a sua intimidade com Cristo, o seu compromisso com o Senhor? Você tem vivido na prática da obediência que leva a esta santidade, a santidade leva à obediência também? Como que você avalia a sua vida? Paulo fez um diagnóstico da vida dele, ele se chamou de servo de Jesus, chamado por Deus com uma missão de servir ao Evangelho, chamado para viver em obediência. Ele olhou para os romanos e identificou naqueles romanos, meus queridos irmãos, que eles pertenciam a Jesus, que eles eram amados por Deus, que eles foram chamados para serem santos, que eles foram agraciados por Deus. Como que você se vê? Que diagnóstico você faz da sua própria vida com Deus? Como é que está o seu nível de santidade e obediência a Deus? Quarto desafio, e este eu quero direcionar ao seu coração, que ainda não foi alcançado por essa graça salvadora de Jesus. Quero falar diretamente a você, que ainda não foi chamado por Deus para a salvação, que ainda está vivendo sob os destroços do pecado, bebendo as consequências amargas do pecado na sua vida. Eu lhe desafio que, se nesta noite você ouviu o chamado de Deus para o seu coração, te chamando para ser santo, te chamando para pertencer a Jesus Cristo, não endureça o seu coração nesta noite, venha a Jesus, o confesse como Senhor e Salvador das suas vidas, se arrependa dos seus pecados, creia no Filho de Deus e passe a viver em obediência por fé a este Deus. Que você saia daqui refletindo sobre esse chamado de Deus. E se Deus lhe chamou, e se você de fato está disposto a vir a Cristo nesta noite, após o nosso culto, você pode procurar um dos nossos irmãos, você pode procurar a mim, que nós vamos orar por você, nós vamos encaminhar você para viver de fato na obediência por fé. Nós não vamos lhe deixar perdido como aquele que está no seu primeiro dia de emprego, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir.
nós vamos lhe direcionar na obediência por fé a Jesus. Se você ouviu o chamado de Deus, se você vai crer em Cristo nesta noite, e para isso foi chamado, você pode procurar um dos nossos irmãos ao término do culto, ou em outra ocasião, pode procurar a mim mesmo, que certamente nós vamos conversar e vamos orar pela sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.